Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Venho através desse vídeo tratar de um assunto muito importante contigo, por isso peço que assista até o final, mesmo que for preciso, pause e volte a assistir, mas não deixe de estar assistindo o conteúdo até o final para que Deus possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Se for possível, no final deixe o like, comente, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreva para que possa estar nos ajudando a crescer e compartilhar a palavra de Deus e que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. Amados, a palavra que quero tratar contigo nesta noite é sobre o Evangelho de Cristo. O tema desta palavra é sobre o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Mas o Evangelho, talvez tu pense que é algo já muito falado, que é algo que você já conheça, mas eu te digo nesta noite que talvez você tenha anos dentro da igreja, mas nunca tenha ouvido o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Por quê? Talvez você se pergunte, mas o Evangelho que temos visto no dia de hoje é totalmente o contrário do Evangelho que a palavra de Deus nos transmite. Vemos hoje um Evangelho onde que Cristo é apenas uma fonte de lucro para líderes escarnecedores, mercenários, onde apenas ensina prosperidade, onde apenas ensina triunfalismo, ensina que as pessoas têm que conquistar tudo nessa terra, caso contrário ele é um fracassado, e através desses falsos ensinamentos apenas estão cada vez mais distorcendo as pessoas a qual segue. Vemos nos dias de hoje líderes legalistas, pessoas apenas religiosas, cheias de religiosidade, a qual é os fariseus da igreja dos dias de hoje. Vemos pessoas cada vez mais fugindo daquilo que a palavra de Deus ensina, cada vez menos pregando o que a palavra de Deus requer de nós. Pessoas que já não têm mais pregado contra o adultério, contra a mentira, contra a idolatria, contra a prostituição, contra o homossexualismo. Pessoas que não têm pregado os princípios básicos da Bíblia. Aqueles que não têm anunciado o pecado, aqueles que não têm mais falado sobre o inferno, aqueles que não têm mais pregado a volta de Cristo, que não têm mais pregado o amor de Cristo, mas que apenas pregam usos e costumes e coisas que beneficiam a si próprio. E é disso que queremos falar nesta noite. Isto não é o Evangelho de Deus. Muitas das vezes a gente se depara com situação de pessoas oprimidas e sobrecarregadas dentro da igreja. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus promete descanso para a nossa alma. Jesus promete liberdade. Jesus promete tirar de nós o cargo pesado que está sobre nossas costas, do pecado, o cargo pesado da lei. E Ele fez isso através da morte na cruz do Calvário. Por isso te falo, não deixe de acompanhar até o final. Talvez o vídeo fique um pouco mais comprido. Eu não me preocupo em fazer vídeo curto. Às vezes as pessoas até dizem que tem que ser curto, mas o que eu preocupo é em trazer o conteúdo da palavra de Deus, mesmo que fique mais comprido. Assista até o final que você será edificado, pois a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará não é libertar apenas de vício. Talvez você já tenha 20, 30 anos de crente, talvez você já esteja liberto do vício das drogas, da bebida, da prostituição, do adultério, mas ainda continua escravo de falsos líderes, de pessoas religiosas, de falsos profetas, de lobos escarnecedores. E a palavra de Deus, ela veio para que nós pudéssemos ter liberdade. Nós vamos estar falando um pouco sobre isto nesta noite. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que Ele vos deu vida. Deus vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Deus nos dá vida estando mortos. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, não havia vida em nós, nos quais andaste no passado, transgressões e pecado a qual andávamos no passado, no caminho deste mundo, seguindo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, todos nós éramos esses filhos da desobediência, a qual herdamos
o pecado através do pai Adão. Todos nós andávamos segundo este mundo, segundo o príncipe do poderio do ar. Todos nós andávamos, como diz o versículo 3, entre os quais todos também andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Também éramos filhos da ira, também estávamos condenados debaixo da mesma sentença, pois também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Isso é muito importante que você entenda. Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos totalmente. O morto, creio que já tenham visto o morto. O morto ele não vê, o morto ele não fala, o morto ele não sente. O morto não tem como tomar decisão alguma, está morto. E assim éramos nós. Assim é você que ainda não foi alcançado pela graça. Talvez você ache que faz a sua própria vontade, mas a palavra de Deus é clara. Ela diz que aqueles que estão mortos em vossos delitos e pecados, eles fazem a vontade do mundo. Eles andam e vivem conforme a vontade desse mundo, conforme o príncipe do poderio do ar, conforme a vontade de Satanás. Ele é escravo da sua carne e da sua mente. Faz apenas aquilo que a sua carne e sua mente quer. João 8,44, aquele que está no pecado, ele é escravo do pecado. Não faz a sua própria vontade. E assim também andávamos nós. Todos nós, não há bondade em nós, não há nada em nós para que Deus possa achar motivo para nos dar vida. Estávamos em pecado, estávamos mortos e Ele nos deu vida, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou. Deus, que é rico em misericórdia e pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ainda quando estávamos mortos, Deus nos deu vida. Ainda quando estávamos mortos, através da graça Deus nos deu vida, através de sermos alcançados pela graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, após passar pela morte da cruz do Calvário, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós fomos ressuscitados ao ser alcançado pela graça. Nós somos tirados daquela vida de trevas para viver uma vida em luz, na maravilhosa luz de Cristo. Não vivamos mais no pecado, não vivemos mais sobre o domínio do pecado, mas agora vivemos sobre o domínio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Vivemos através da luz de Cristo, mas antes também andávamos mortos em nossos delitos e pecado, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade conosco em Cristo Jesus. Por que Deus nos deu vida estando desta maneira? Não é porque somos bons, não é por nada que a gente faça. Deus nos deu vida para mostrar no século vindouro, no século que há de vir, na eternidade, a suprema grandeza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça. Graça é favor imerecido. Somos salvos totalmente pela graça de Cristo, sem merecermos. Nós não merecemos nada e nada que a gente faça nos faz alcançar a salvação. Infelizmente, muitas pessoas pensam que ela tem algum papel na sua salvação, que algo que ela faça vai fazer com que ela seja salva. A palavra de Deus, ela nos diz bem claro, Romanos, vou estar lendo rapidinho antes de continuar, capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não há um que busque a Deus. Você estava morto. Impossível você buscar a Deus. Não há um justo, não há ninguém bom. Deus nos deu vida pela sua suprema misericórdia, para que no século vindouro Ele manifeste a suprema riqueza da sua graça. Isso é ato totalmente feito por Deus. Nós somos salvos por uma única e exclusiva obra, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Apenas por meio dela, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça e a fé também é dom de Deus, é Deus que nos dá. Nós não temos como fazer nada para alcançarmos essa graça se estamos mortos. Mas Deus, assim como naquele vale de ossos seco, Ele coloca o Espírito novamente naqueles ossos, eles tornam a viver e Ele faz conosco. Estavam mortos, mas o Teu Espírito nos dá vida novamente.
é isso que acontece conosco. Mas talvez você pense que isso você já ouviu várias vezes, mas ouve pela metade. Porque o que as pessoas ensinam é que você é salvo pela graça, por meio da fé, mas também sempre por meio de algo. Você é salvo pela graça, por meio da fé, mas você não pode assistir jogo de futebol. Você é salvo pela graça, por meio da fé, mas você não pode assistir televisão. Quem assiste televisão não é de Deus, é isso que muitas das vezes as pessoas dizem. Você é salvo pela graça, por meio da fé, mas você que é homem não pode usar uma bermuda, você que é mulher não pode vestir calça, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar cordão. Você deve todo dia acordar 3 horas da manhã para orar e seguir uma vida conforme a vida dele. Muitos líderes querem que aqueles liderados façam aquilo que eles fazem. Se eu faço algo diante de Deus, se eu tenho uma vida de consagração, talvez extensa diante de Deus, talvez eu oro muito, talvez eu leio muita palavra, talvez eu estude muito, talvez eu faça muito isso e aquilo, não posso exigir que as pessoas também façam como um padrão para que seja um padrão na vida dela. Pois nós temos que seguir os exemplos de Cristo e a palavra de Deus. Nós temos que viver em comunhão, nós temos que viver em santidade diante com Deus, não para sermos salvos, mas porque somos salvos e porque buscamos intimidade com Ele, porque nós amamos falar com Deus, porque nós amamos ler a palavra de Deus, porque nós amamos orar, porque nós somos salvos e nós somos filhos de Deus. Mas isso não nos salva, pelo contrário, você só faz isso porque você já é salvo. Porque se você não fosse salvo, você não ia querer orar, você não ia querer falar com Deus, você não ia querer ler a palavra de Deus. Se você não é salvo, se você não ama a Deus, você não vai querer viver eternamente com Deus. Como se você odeia Deus, vai querer passar uma eternidade com Deus. A palavra de Deus vai nos dizer em João que é fácil conhecer aqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus é aqueles que guardam os teus mandamentos, aquele que guarda a tua palavra. Se guardamos a palavra de Deus é porque amamos a Deus e porque já fomos alcançados pela graça. É o que a palavra de Deus vai continuar a dizer, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Se a tua salvação viesse de algo que você faz ou deixa de fazer, você teria motivo diante de Deus de se orgulhar. E assim você teria motivo de ter glória, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Você é salvo única e exclusivamente pela graça de Deus, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo, para andarmos em boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Quando somos salvos, andamos em boas obras, porque somos salvos para isso, para andarmos em boas obras e glorificar a Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Se somos salvos, devemos andar em boas obras. A graça de Deus em nossas vidas, ela nos transforma e faz com que a gente viva de uma maneira diferente, como Paulo afirma, que quando a graça de Deus nos alcança, já não é mais nós que vive, mas é Cristo que vive em nós. Nós somos nova criatura. Eis que o homem velho já morreu e tudo se fez novo. Se a graça que você vive não tem o poder de te transformar e fazer viver em novidade de vida, você não foi alcançado pela graça. Também acaba com muito argumento de pessoas que dizem que pode fazer todas as coisas e faz da liberdade que temos em Cristo motivo de libertinagem. Paulo vai nos dizer, Gálatas capítulo 5, que Jesus nos libertou para que nós já não pudéssemos mais, para que nós não sejamos mais escravos de homens. Nós somos agora escravos de Cristo. É o que Ele nos ensina. Agora nós fazemos a vontade de Cristo. Estamos agora guiados pelo Espírito Santo de Deus a fazer a vontade de Deus e não mais escravos de homens, seguindo conceitos humanos. Nós vemos que as mesmas coisas que homens fazem nos dias de hoje eram o que os fariseus daquela época faziam. Nós vamos ver, biblicamente, Jesus andando nesta terra, compartilhando o pão, vivendo em amor, com misericórdia. Mateus capítulo 9, no chamado de Mateus, Jesus se assenta e come com os pecadores e os fariseus o criticam. E ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele não veio para os justos, ele veio para os pecadores. E ele vai dizer, eu exijo de vocês é misericórdia e não sacrifício. E hoje os que os líderes cobram é sacrifício. Os líderes não cobram, não ensinam a viver em misericórdia, não ensinam a viver o amor de Deus. Infelizmente, as pessoas distorcem a palavra de Deus e ensinam apenas aquilo que lhe convém. Muitas das vezes pregam a palavra de Deus distorcida, excluindo partes, não ensinando como que ela é na sua totalidade, mas ensinando apenas o que lhe convém. E a palavra de Deus é essa,
que não há bondade nenhuma em nós, não há um justo sequer, mas através da graça de Cristo nós somos salvos, através do seu sacrifício. Deus nos salva sem mérito algum do ser humano. É impossível que você chegue a Deus, mas Ele te alcança com a sua graça. Ele te dá vida estando você morto. E o que a palavra de Deus requer de nós vai muito além disso que líderes religiosos legalistas têm ensinado. Nós vamos ver a parábola do bom samaritano ilustrando muito o que nós vivemos no dia de hoje. Líderes, fariseus, legalistas, vivem como aquele sacerdote e aquele levita que passou por aquele homem caído e não o ajudou pelo legalismo, por causa de aparência. Nós vemos o bom samaritano não olhando nada que o homem pudesse dizer e o ajudando. E é o que acontece nos dias de hoje. Legalistas religiosos afastam-se das pessoas, deixam de estar ajudando as pessoas, de vivendo o amor de Cristo, de procurando levar o reino de Deus por causa de religiosidade. Assim, homens hoje se investe de uma religiosidade e afasta-se dos pecadores, vivem como os fariseus, vivendo numa bolha, apenas entre os religiosos, e deixando de levar a palavra de Deus ao mundo, deixando de levar a luz às trevas, deixando de compartilhar o amor de Deus e deixando de viver o que Deus realmente exige de nós. Tem pregado muitas coisas fúteis e desnecessárias, colocando fardo sobre as pessoas, mas não prega o que a palavra de Deus realmente pede. A palavra de Deus, apenas alguns versículos para você ver o que Deus exige de nós, que é muito além daquilo que você usa ou deixa de usar, daquilo que você faz ou deixa de fazer, esteticamente falando, superficialmente falando. Não estamos aqui, como Paulo diz, para nós, Gálatas capítulo 5, versículo 13, que para nós não usar da nossa liberdade e fazer motivo para libertinagem, para o pecado. Não estou aqui nesse extremo, porque infelizmente muitas das vezes a pessoa é extrema. Ela leva tudo para a extremidade dos lados. Nós temos que viver uma vida em santidade. Sem a santificação e a paz com todos, ninguém verá Deus. Nós estamos aqui mostrando que muitas das vezes, na maioria esmagadora, a religiosidade, o legalismo, faz totalmente também o oposto do que a palavra de Deus exige. A santidade de Deus vai muito além do que usos e costumes, do que coisas superficiais e de aparências físicas exteriores. A palavra de Deus, a santidade, ela vem desde o coração. A gente deve viver como Cristo viveu, a gente deve andar como Cristo andou. 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma estar nele, anda também como ele andou. Aquele que afirma estar em Cristo deve andar como Cristo andou. E o mais importante de tudo é que o próprio Espírito Santo de Deus testifique em nosso coração aquilo que é a vontade de Deus. Irmãos, vamos parar de nos apegar e seguir a homens, conceitos humanos. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que seguir aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus escreveria em nosso coração e em nossa mente a sua lei para que ninguém precisasse nos ensinar. A unção de Deus, 1 João capítulo 2, que a unção de Deus nos ensinaria tudo a respeito dele e que a unção de Deus nos ensina acerca da verdade, não conforme a mentira como os falsos profetas, que a unção de Deus que nos ensina é o Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos dizer que quando o Espírito Santo viesse, ele nos testificaria sobre Cristo, ele nos mostraria sobre Cristo. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus, quando viesse, ele ia convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Nós temos o papel de ensinar, o papel de pregar, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Por isso nós temos que pregar a verdade, seja ela dura, seja ela muitas das vezes difícil de suportar. Mas a palavra de Deus, ela é assim, ela pode ser até doce na boca, mas quando ela desce, ela é amarga. Porque muitas das vezes ela é difícil de nós suportar, porque ela vai contra a nossa vaidade. Mas a palavra de Deus deve ser pregada como ela é. A palavra de Deus é muito clara quando Paulo vai nos dizer que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas nos são permitidas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas edificam. O cristão, ele deve diariamente pensar em suas ações, nas suas falas. Como a palavra de Deus vem nos dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Efésios capítulo 4, versículo 29. E isso muitas das vezes é o que mais acontece. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. A palavra de Deus nos fala que aquilo que for justo, aquilo que glorifica a Deus, nisso a gente pensa.
Até no que a gente pensar tem que glorificar a Deus. A nossa vida deve ser voltada para Deus. Isso tudo vai muito além de legalismo e coisa superficial. Nossa vida deve ser para glorificar a Deus. O que nós fala deve glorificar a Deus. O que nós veste deve glorificar a Deus. O que nós pensa deve glorificar a Deus. E a palavra de Deus nos diz que até os nossos pensamentos serão julgados. É muito mais além do que as pessoas ensinam. Deixam de ensinar o que deve e ficam presos em costumes humanos. A palavra de Deus vai dizer, Paulo, Romanos capítulo 14, vai falar sobre o dia, um que guarda o dia, o outro que não guarda, o que come e o que não come a carne, mas isso serve para todas as coisas na nossa vida. Aquele que come não julga quem não come, e o que guarda, que julga guardar um dia ser importante, não julga aquele que não guarde. Porque aquele que faz para a glória de Deus, dá graças a Deus, e o que não faz da mesma forma. E o mais importante é que não devemos colocar pedra de tropeço diante daquele por quem Cristo morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados. E a palavra de Deus, como disse, ela própria vai nos dizer que o nosso coração diante de Deus nos condena aquilo que não convém de fé. O que não provém de fé é pecado, o nosso próprio coração já nos condena. Vamos nos examinar. Antes de fazermos qualquer coisa, vamos pensar o que Cristo faria, se Cristo faria, se Cristo falaria o que vamos falar. Vamos procurar seguir a Cristo, viver como Cristo viveu, como Cristo ensinou, sermos cristãos. Ter Cristo como base da nossa vida, como base da nossa fé e seguir os seus exemplos, andar como Ele andou. A palavra de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. A palavra de Deus nos ensina que nós não podemos falar nada que causa destruição, e nós vemos até mesmo líderes religiosos causando destruição, matando almas, com palavras torpes que saem da sua boca, palavras sem pensar, as pessoas que não têm temperança, como vai continuar a dizer no versículo 39, que toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. O que adianta? Muitas das vezes religiosos vivem de terno e gravata, mas são pessoas amarguradas, pessoas que se ira fácil, pessoas que não pagam suas contas, pessoas que difamam. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é superficial, não é viver uma armadura de crente. O Evangelho é viver como Cristo viveu, é levar a luz de Cristo até os pecadores. É mostrar algo diferente do mundo, não é viver como o mundo. Você pode muitas das vezes pensar que igrejas estão cheias, estão amarrotadas de gente, mas que evangelho que tem sido pregado lá? Será que elas estão sendo ensinadas que deve-se ter mansidão, domínio próprio, temperança, amor da parte do Espírito Santo? Que deve amar o próximo, que deve ajudar o próximo, como a palavra de Deus exige? Que deve, como diz o versículo 30, não entristecer o Espírito Santo de Deus? Como vai continuar dizendo, versículo 32, pelo contrário, sejam bondosos e tende compaixão um para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vivendo uns para os outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus amou em Cristo. Devemos viver como Cristo, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Devemos amar como Cristo amou. Devemos viver aquilo que Cristo nos ensinou. Muitas das vezes, seguimos líderes, seguimos ensinamentos humanos e não vivemos o Evangelho de Cristo. Não andamos como Cristo andou. Não andamos como Cristo pediu para que andássemos. Faça uma reflexão na sua vida. Será que o Evangelho que você tem vivido, ensinado, pregado, é o Evangelho de Cristo? Muitas das vezes, as pessoas não param para meditar como está a sua própria vida. Querem ser juiz, querem tirar o cisco do olho do irmão em vez de tirar a trave do seu. Mas que nós possamos entender que a nossa salvação vem somente através de Cristo. Nós possamos reconhecer o Evangelho, que nós não somos nada, não somos uns melhores do que os outros. Não devemos disputar posições, cargos, não devemos nos achar superior a ninguém, pois não há um justo sequer. Todos nós nos encontrávamos na mesma situação, mortos, e se há algo em nós de bom é Cristo, e tudo que há de mal é nossos mesmos. Que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós possamos meditar na palavra de Deus e buscar a cada dia viver a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus, que possa estar continuando a nos ajudar a acompanhar os nossos vídeos, nossas palavras, o nosso trabalho. Se for possível, algum tema, alguma sugestão de próximo vídeo, deixe no comentário, que nós estaremos procurando trazer. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus.